Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Olá, amigos do Grande Prêmio. A sexta-feira vai acabando e eu vou chegando. O Vitor Martins está na área para falar a respeito do que pode vir a acontecer na Fórmula 1, já que foi o rumor que mais brotou nessa semana e que merece ser destacado, que é a provável ida do Ocon para a Renault, delimitando a decisão da Mercedes, que parece ser em favor da permanência de Bottas, uma informação que é trazida pelo Bild, um site alemão que por muito tempo foi reconhecido como um tabloide sensacionalista, mas que, pelo menos na Fórmula 1, sempre atuou de forma clara e verdadeira no tratamento das suas informações. Realmente, quando o Bild traz uma nota como essa, geralmente se transforma como verdade, e em se transformando verdade, são coisas que temos falado no Paddock GP, também com outros colegas e amigos aqui no GP às 10, não é a situação mais agradável que veríamos. Grande parte das pessoas aqui do Grande Prêmio gostaria de ver o Ocon no lugar ali do Bottas e não o Bottas permanecendo na equipe, já que não vemos o Bottas como um candidato ao título, mas uma pessoa que ocupa apenas um lugar de figuração para dar escada ao Hamilton na equipe, que vai conquistar, obviamente, o seu 6º título, mas estando Bottas em 2020, a gente crê que o Hamilton parte com muita vantagem para ser o heptacampeão, mais novo heptacampeão, vídeo que tem acontecido na Fórmula 1 nos últimos tempos. Mas o fato é mais o Ocon em si. O que significaria o Ocon na Renault? Muitas pessoas, inclusive, duvidam da capacidade do Ocon e que ele não teria, inclusive, o mesmo patamar que Verstappen ou Leclerc, por exemplo, teriam. E por isso até seria interessante ver o Ocon na Mercedes, porque colocaria as 3 principais equipes com pilotos bons para disputar, junto com o Hamilton, o título. Verstappen, Leclerc e Ocon, cada um ali na sua faixa etária, mas cada um não, os 3 na mesma faixa etária, mas cada um nas principais equipes disputando esse título. Não vai acontecer, enfim, mas o Ocon em si na Renault diz muito sobre o que pode acontecer com a carreira dele e diz muito sobre a própria Renault. Fiz um levantamento rápido aqui, nessas últimas 2 passagens da Renault na Fórmula 1, de 2002 a 2011 e de 2016 para cá. Foram 19 pilotos contando com o Ocon se isso acontecer, né? E vocês sabem muito bem, e todos nós sabemos, que o piloto que mais se deu bem na Renault foi o Alonso. Ele ficou de 2003 a 2006, conquistou os títulos em 2005 e 2006. Isso catapultou o Alonso a ir para a McLaren em 2007. Aí sabemos tudo o que aconteceu lá. Ele saiu correndinho, espirrado da McLaren, e aí voltou para a Renault para ficar em 2008 e 2009, catapultando a sua ida para a Ferrari em 2010. E aí todos sabemos o que aconteceu com a carreira do Alonso desde então. Mas fato é que, tirando o Alonso em si, naquela passagem de 2005 para 2006, a Renault sempre foi meio que uma espécie de cemitério de pilotos, né? Ela foi acabando com a carreira de pilotos, e isso, numa ponta final, acaba demonstrando o quanto a Renault foi ineficiente nesse período, tirando 2005 e 2006, que era uma outra chefia. Temos tudo contra Flávio Briatore, mas a equipe funcionava naquele primeiro momento, quando tinha um piloto do gabarito como Alonso. Embora tivesse Fisichella, embora tivesse errado em colocar Villeneuve no lugar de Trulli em algumas provas em 2004, o Trulli falhou muito no final da sua carreira na Renault, mas a Renault, como equipe montadora, com a grana que tem, não se mostrou uma equipe viável e uma equipe de ponta em nenhum dos momentos, principalmente depois da saída de Alonso. Eu vou relembrar para vocês os nomes que passaram na Renault nesse período. 2002, Trulli Button. O Button veio a se tornar um grande piloto, foi vencer a primeira prova dele em 2006 e foi campeão em 2009. Mas ninguém vai olhar para o Button como um dos 10 melhores
campeões da história da Fórmula 1? Não, isso não vai acontecer. O Button tem provas que ele foi muito bem, ele foi um piloto de classe, ganhou um título merecido em 2009, mas realmente ele não vai ser lembrado como um dos maiores da história. Trulli Alonso em 2003, Trulli Alonso em 2004, Trulli mal no final da temporada, substituído por Villeneuve. 2005 e 2006, Alonso Fisichella sempre fazendo o papel de Bottas ali para o Alonso. Ele foi campeão nesses 2 anos. Alonso foi para a McLaren. 2007, Fisichella e Kovalainen. 2008, Alonso volta. Quem tem como companheiro? Nelsinho Piquet. Saiu no meio da temporada de 2009, depois daquele episódio de Singapura. Coisa feia pro Alonso, pro Nelsinho, para a própria Renault. Colocaram o Grosjean no lugar dele. Lembra? Acidente na Bélgica. Acabou tomando uma prova de suspensão. Depois, 2010, Kubica e Petrov. Kubica e Petrov. Sabemos bem o que aconteceu. O Kubica não foi mal, inclusive, em 2010, mas foi raspado da Renault um ano depois. Teve o acidente, tentou voltar pela Fórmula 1 pelas mãos da Renault. A Renault, não. 2011 foi a salada. Foi a demonstração clara que a Renault não sabia o que fazer na Fórmula 1, porque ela teve Heidfeld-Petrov, depois Heidfeld-Senna, depois Senna-Petrov. Ela teve 4 pilotos naquela temporada, que ela foi mesclando, né? No final das contas, acabou saindo. Voltou em 2016, Magnussen e Palmer. 2017, tiraram o Magnussen, deixaram o Palmer lá. Aí trouxeram o Hülkenberg. Aí o Palmer não performou bem, colocaram o Sainz, que já estava escanteado na Toro Rosso, depois de não conseguir nada ali no mundo da Red Bull. Colocaram o Sainz no final da temporada em 2017, Hülkenberg e Sainz em 2018. Escantearam o pobre do Sainz no ano passado, o Sainz foi para a McLaren, e agora Hülkenberg e Ricciardo em 2019. Mas você vai vendo os pilotos que a Renault foi pegando ao longo do tempo e o tempo que duraram, né? O Hülkenberg é o segundo piloto que mais vai durar na Renault, porque ele vai ser o chutado, teoricamente, para o Ocon entrar. Alonso teve 4 temporadas entre 2003 e 2006, depois 2008 e 2009. Mas não vamos considerar uma coisa contínua, né? Foram 4 e 2. Hülkenberg foi o segundo piloto que mais durou esse tempo todo. Mas você vê a qualidade dos pilotos e o que foi acontecendo com esses pilotos ao longo do tempo. Petrov, Heidfeld, o próprio Senna, o Magnussen, que está na Haas, mas assim, ninguém vê o Magnussen também com futuro na Fórmula 1. O Hülkenberg, como ela tirou o Hülkenberg daquela zona que ele estava e manteve o Hülkenberg na zona em que ele estava. O Hülkenberg não conseguiu fazer o pódio que queria, 90% por causa da Renault, 10% por causa dele. Ele poderia ter conseguido um pódio no GP da Alemanha desse ano, mas o fato é que a Renault acaba sendo um cemitério para os pilotos, né? Eles passam pela Renault, acabam não performando porque a Renault não tem como entregar um carro, porque ela não consegue fazer um carro de ponta com o dinheiro que tem, e isso cai na conta de Cyril Abiteboul nesse momento. Mudaram o Alain Prost na direção executiva, não executiva da Renault, mas isso não vai mudar em absolutamente nada enquanto o Cyril Abiteboul estiver lá, e agora eles tentam trazer o Ocon, né, num movimento que era para ter sido feito no ano passado, era um movimento que já deveria ter acontecido. Eles iam anunciar o Ocon, acabaram pegando o Ricciardo em última hora, e eles vão acabar não dando ao Ricciardo o que o Ricciardo mereceria pela qualidade do Ricciardo, porque a Renault não tem capacidade técnica, e isso vai acabar minando a carreira do Ricciardo e vai acabar minando a carreira do Ocon. Sinceramente, mesmo que o Bottas vá mal em 2020, por exemplo, e a Mercedes resolva trocar o Bottas, não acho que simplesmente ela vai ficar tirando e pondo os pilotos onde ela bem entender. Por mais que a Renault se submeta a essa relação de ser uma porta aberta para outras equipes, há também um orgulho próprio a ser manejado nessa questão toda, né? Ela não pode ser apenas uma plataforma para outros pilotos ou para outras equipes, um joguete na mão do Toto Wolff, por exemplo, que pega e coloca o piloto onde ele bem entender. Mas o fato é que a ida de Ocon para a Renault, numa Renault que não performa bem e que tem essa mudança
constante de pilotos em seu casting demonstra que a relação para o Ocon é ruim e a Renault não vai conseguir elevar esse piloto a uma condição que se esperava dele e que se espera dele na Fórmula 1. Eu tenho a impressão que, assim como o Ricardo e assim como o Hülkenberg, nesse caso deve ir para a Haas, não vejo como esses pilotos que passam pela Renault conseguirem brilhar na Fórmula 1. Então é uma pena se acontecer, porque a gente começa a ver qual o destino de Esteban Ocon na Fórmula 1. Quero que vocês comentem aí esse vídeo, quero que vocês falem a respeito do que significa Bottas na Mercedes, Ocon na Renault e provavelmente o Hülkenberg na Haas, ou a não ser que a Fórmula E também se torne atrativa para o Hülkenberg, que eu duvido, eventualmente ele como piloto da Porsche, mas a única coisa que sobra para o Hülkenberg é a Haas que vai dispensar Grosjean ou Magnussen, um desses dois que passaram pela Renault, e aí você vê como o ciclo acaba sendo refeito em torno de uma equipe que não consegue entregar mais nada na Fórmula 1 há pelo menos 14 anos. Bom final de semana a todos. Deixa eu só fazer um pequeno adendo, tá? O que está acontecendo na Amazônia eu acho que é de conhecimento de todo mundo, né? O caos que tem se tornado as queimadas, o que tem trazido para o nosso país enquanto consequência não só da nossa fauna, mas da relação que nós temos humana com o mundo e da importância que a Amazônia tem no funcionamento da biosfera e também do Brasil. Nós vimos como ficou São Paulo essa semana, às escuras numa segunda-feira por causa das queimadas. E vejo como é importante como figuras como Hamilton se manifestarem a respeito disso, ainda que distantes, ainda que sem saber exatamente o que acontece no Brasil e como isso é provocado. Isso demonstra o valor de um piloto, isso demonstra a grandiosidade de alguém como o Hamilton, pentacampeão, futuramente hexacampeão, mas preocupado com as questões humanitárias. Já dizia o filósofo, aproveitando que até tem no final de semana a corrida do milhão, que não adianta muito você correr, né? Acho que foi Goethe que disse isso, né, Berton? Não adianta muito você correr para algo milionário quando o que você tem a entregar sai quase de graça. Valeu, gente. Bom final de semana a todos.